pessoal, eu sou a Raquel Pipoca Musical e hoje a gente vai falar de Hellraiser, do Clive Barker. Então hoje é dia de falar de Hellraiser, o livro originalmente publicado como The Hellbound Heart e que deu origem ao filme de 1987, escrito e dirigido pelo próprio Clive Barker. Clive se tornou um nome proeminente da literatura de horror quando ele publicou a série Livros de Sangue, composta por 6 livros de contos de terror. O estouro veio quando Stephen King fez o melhor dos elogios: eu vi o futuro do horror e seu nome é Clive Barker. A escrita do Clive tem muito sangue, tem morte, tem sexo, tem palavrões, erotismo, sadomasoquismo. Hellraiser é uma história curta, tem um pouco mais de 100 páginas e foi originalmente publicado no 3º volume de uma coletânea chamada Night Visions, organizada por George Martin. Vocês reclamando que ele não tá escrevendo Game of Thrones, hein? Olha aí. Com o sucesso do filme, que foi escrito e dirigido pelo Clive Barker, a história ganhou uma publicação própria e 30 anos depois aportou aqui no Brasil nas mãozinhas da Dark Side Books. No prólogo do livro a gente vê o Frank Cotton descobrindo como abrir a caixa de Le Marchand. É uma espécie de quebra-cabeça que, quando decifrado, abre os portões para o mundo dos cenobitas, que são seres extradimensionais que carregam o portador da caixa para o mundo deles e submetem essa pessoa a uma eternidade de sensações de prazer e dor simultâneas. O Frank é um cara autocentrado, inconsequente, e ele busca experiências com prazer assim inesgotável, e as fantasias que ele tem e executa já não são mais suficientes para satisfazer ele, então ele ouve falar sobre essa caixa de Le Marchand, esse universo dos cenobitas, e vai atrás. Mas, como um cenobita diz pra ele, logo nesse prólogo do livro, sua depravação mais caprichosa é brinquedo de criança se comparado às experiências que oferecemos. Os cenobitas, de acordo com o livro, são teólogos da ordem de Gash, e eles conseguem alcançar nossa realidade com brechas, assim, no espaço-tempo, geralmente ocasionadas por algum artefato místico, que, no caso de Hellraiser, é a caixa de Le Marchand. E aí a gente começa a história realmente. Passado esse início tenso, a história começa com o irmão do Frank, o Rory, se mudando para uma casa antiga da família deles com a esposa Julia. Ela não fica muito confortável na nova casa, na verdade ela não fica confortável com nada, porque o casamento dos dois não tem dado muito certo. E embora o Rory idolatre a esposa dele, ela vem se afastando dele cada dia mais, e essa relação só piora na nova casa, que tá repleta de lembranças do Frank, que, a gente descobre logo, não sai da cabeça da Julia desde alguns dias antes do casamento deles, quando eles ficaram juntos de uma forma, assim, agressiva e bastante selvagem. E triste também, eu diria. Tanto que o autor nem usa a palavra sexo ou prazer nesse trecho, ele usa a palavra coito, com todas as conotações frias e tristes que essa palavra tem. Aí você pensa, bom, ela odeia o Frank. Mas, na verdade, como ela já remoeu e repassou essa cena tanto na cabeça dela, ela já começa até a ter sentimentos positivos pelo Frank. E isso é importante pra gente entender as motivações dela no que vai acontecer a seguir. Uns quartos da casa não parece certo, mas a Julia acaba passando um tempo lá. E aí o Rory machuca a mão e tal, e vai até ela, e ela tá nesse quarto, deixa sangue cair no chão. Sangue esse que é chupado pelo chão do quarto. Essa cena do filme é muito legal. E o que ocorre, o que fica claro pra gente é que o Frank tá naquele quarto. A presença dele tá naquele quarto. Então quando ele consegue o sangue, em especial o sangue do irmão dele, isso começa a fortalecer a presença dele e ajuda a reconstruir o corpo, que foi completamente destruído pelos cenobitas naquele outro universo. Mas ele precisa de mais sangue pra que ele possa se tornar carne de novo. E eu acabei de descobrir que Harry Potter tem inspirações em Hellraiser. E enfim, ele conta com a Julia pra isso. Com a leitura de Hellraiser eu percebi algumas coisas. A primeira delas é que o Clive é chegado na prosa. A escrita dele é quase lírica em alguns momentos, o que é engraçado se você parar pra pensar que é um livro de terror, cheio de descrições nojentas. E pra isso funcionar em português precisaria de uma ótima tradução, missão mais do que cumprida pelo Alexandre Calari. A segunda coisa é que, como o próprio Clive escreveu e dirigiu o filme do Hellraiser, ele merece os parabéns por entender que adaptações são necessárias e muitas vezes bem-vindas também para fazer com que a história funcione em outras mídias. Tem uma personagem no livro, a Kirsty, ela é uma espécie de amiga de longa data do Rory, isso não fica muito claro. Pra mim é uma friendzone, assim, já de muito tempo. Mas no filme a Kirsty virou uma filha do Rory, uma filha do primeiro casamento dele. E além de deixar o rolo todo em família, as motivações dela ficam mais fortes também, porque ela tá preocupada com o pai dela, afinal de contas. Também no filme o Clive acaba dando mais informações sobre os cenobitas, sobre a caixa de Le Marchand, a origem dela, o que acontece depois. São adendos pra história e realmente fazem com que as duas obras se complementem. Apesar do livro ter algumas descrições assim bem nojentas, nada se compara a ver isso na tela. As correntes, os ganchos na carne, os gritos, é uma coisa assim muito visual, é muito visceral. Mas também, em contrapartida, se não fosse o livro, a gente jamais saberia que os cenobitas têm cheiro de baunilha pra disfarçar o fedor da carne deles, que é toda mutilada, cortada, pregada. Então essas coisinhas, elas fazem com que a imersão no universo de Harry
Hellraiser seja muito maior. E a edição brasileira tá um capricho só, ficou muito bonita. Essa capa de couro e a caixa de lã marchand em dourado, a folha de guarda, as correntes, a imagem do Pinhead, junto ao rascunho do Clive Barker por personagem. É só clicar no card aqui em cima pra ver mais. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouquinho mais sobre a obra original do Clive Barker e que vocês se inspirem a ler o livro e fazer uma maratona com todos os filmes depois. Se você gostou do vídeo, deixa um like e um comentário aqui pra gente continuar conversando e eu vejo vocês na próxima.